Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins e vim trazer aqui para vocês essa aula sobre as práticas corporais do Oriente, que vêm sendo difundidas aqui no Ocidente ao longo dos anos, com muitas práticas diferentes que visam a harmonização do nosso corpo, do nosso sistema físico, sistema dos órgãos internos, do sistema energético, né, trazendo saúde para nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso espírito. Então, essas práticas corporais foram a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica. E elas, então, ao longo dos anos, foram sendo trazidas aqui para o Ocidente, mais e mais adeptos, lentamente. E hoje a gente sabe que tem muitos estudos científicos provando realmente a efetividade dessas práticas. São práticas muito antigas, que datam de mais de 5.000 anos, né, de tradição, foram baseadas na observação dos elementos da natureza, da movimentação da natureza, através das estações do ano, dos ciclos dia e noite. A história dos sistemas de saúde, né, se mistura a medicina egípcia, babilônica, indiana e chinesa, muito antigas. Então, no início, elas eram, o conhecimento era transmitido oralmente do mestre para o seu discípulo. E depois, ao longo dos anos, né, em torno de 2.000 anos antes de Cristo, é que começaram a escrever, a escrita, né, desses sistemas de saúde, colocando as técnicas preventivas e curativas. A medicina tradicional chinesa, que é um sistema completo de tratamento, eles escreviam em cascas de árvores, né, as observações, escreviam também em pedras, paredes, né. Então, essas pessoas, né, elas tinham uma conexão muito forte com a natureza, com o universo, com o cosmos e com a observação. Na forma escrita, então, nós temos um material por volta de 2.200 anos antes de Cristo. Isso significa 4.200 anos aproximadamente. Esse sistema de saúde, né, foi iniciada essa transmissão pelos ancestrais Shang. Era uma medicina primitiva, baseada em lendas e sobre o conceito e observação do universo, né? A relação entre o cosmos e os seres humanos e também os elementos da natureza. Então, eles desenvolveram a lei dos 5 elementos da natureza, né? Que é o metal, a terra, o ar, o fogo e a água. Estão intimamente relacionados com os órgãos internos do nosso corpo, né? As vísceras e os elementos da natureza, a teoria do Yin e do Yang. Tudo isso, né, foi feito para garantir a sobrevivência deles. Então, através da observação dos elementos da natureza, e experimentação, ensaio e erro, observando quais os frutos, né, que eles podiam se alimentar, que efeitos eles traziam a curto e a longo prazo para o corpo, para a mente, né, que sensações, mesmo então as ervas, as raízes, né, as plantas medicinais, também foi através dessa observação dos animais também, o comportamento deles com essas plantas. E também eles foram observando que no nosso corpo nós temos alguns pontos de entrada e saída de energia que nós chamamos de acupontos. E eles começaram a observar também, através da experimentação e erro, que utilizando pedras quentes em determinados pontos, eles tinham determinadas reações. Também eles faziam agulhas, né, de ossos de animais, e começavam também a perceber que a inserção suave na pele dessas agulhas também
propiciava os alívios de alguns sintomas. Então, aí já começou a ser desenvolvida a teoria dos meridianos, que são como se fossem avenidas energéticas no nosso corpo, com pontos de pit stop, né, ao longo daquela avenida, e também ligações colaterais entre um meridiano e outro, entre um meridiano e um órgão, uma víscera, enfim. E eles foram então fazendo a aglutinação, né, dessa experimentação dos fenômenos e transmitindo inicialmente verbalmente do mestre para o seu discípulo e depois através dessas coletas, né, dessas escritas. Então, a base diagnóstica da medicina tradicional chinesa é o princípio yin e yang na natureza, né, que tudo se expande e se encolhe, que existe a parte do movimento e da aquietação, que existe o dia e a noite, que existe o calor e o frio, né? Então, eles observavam esses movimentos na natureza, mesmo nos frutos da natureza, nas marés, né? Também a teoria dos 5 elementos, que eu já vou explicar para vocês, essa teoria dos meridianos, que é a circulação, né, do ti e sangue por esses canais energéticos, a pulsologia, né, que é o diagnóstico através da sensação do pulso, do seu ritmo, da profundidade, do tipo de pulso, da observação também de algumas características das pessoas, como o formato dos olhos, a cor da língua, o formato da língua, o formato das unhas das mãos, das unhas dos pés, por exemplo, e também através da descrição dos hábitos que a pessoa tem. Você pode perceber que se essa energia Qi do sangue, se ela está em equilíbrio, se ela está em excesso, se ela está em deficiência ou se ela está estagnada. Então, o princípio yin e yang, né, que regula a natureza e também regula o nosso microcosmo interno. Então, eles dão o nome de Zhang para os órgãos e o nome de Fu para as vísceras. Então, os órgãos considerados são Yin, que são o fígado, o coração, o baço pâncreas, o pulmão e o rim. E as vísceras são consideradas yang, a vesícula biliar, o intestino delgado, o estômago, o intestino grosso, né, o intestino grosso e a bexiga. Observe aqui que, dentro do princípio yin e yang, o yin contém o yang e o yang contém o yin. É isso que faz o movimento, né, acontecer. E através da alimentação é que a gente faz basicamente, né, esse movimento, né, entre os órgãos e vísceras, né, e os órgãos internos armazenam, né, principalmente o Qi, que é a energia vital, o sangue, né, e a essência e fluidos corpóreos. E os órgãos Yang são receptores e excretores. Aí vocês vão poder verificar aqui que tem umas cores, né? Verde, que é a cor do elemento madeira, vermelho, que é a cor do elemento fogo, amarelo, a cor do elemento terra, o pulmão, a cor preta, branca, a cor do elemento metal, e o rim preto, que é a cor do elemento da água. Então, a gente pode observar aqui, através desse círculo, né, como funcionam os 5 elementos, né? Então, a terra, né, da cor simbólica amarela, contém a víscera estômago e o órgão baço pâncreas, yang e yin, né? Que contém o metal, também contendo esses, simbolicamente, né? Esses órgãos, né? E vísceras, víscera yang, órgão yin, intestino grosso e pulmão, contém a água, né? Que é a víscera bexiga e o órgão rim,
A madeira, a água é da cor preta, a madeira da cor verde, né? Que contém a víscera, vesícula biliar e o órgão fígado. E o fogo, né? Que contém o coração como representando o órgão yin e o elemento do intestino delgado e triplo aquecedor como representando a víscera, né? Esses 5 elementos, eles se harmonizam entre si. Então, se você tiver um elemento que está em desequilíbrio, ele afeta e desarmoniza todos os outros, né? Então, eles estão intimamente relacionados. Os meridianos também, eu coloquei aqui uma foto muito antiga para vocês observarem, né? Essas avenidas energéticas com pontos de pit stop, que eles observaram que esse ponto, nesse determinada local anatômico, é um local de entrada e saída de energia, né? E que essa energia ela é superficial e profunda também. Então, a gente tem essas avenidas principais, que são os meridianos principais do corpo, e os colaterais, que ligam os meridianos entre si, que ligam os meridianos também com os órgãos internos. Então, eles se assemelham a uma rede que se espalha em todas as direções do corpo, como se fosse um sistema energético de interligação. E eles promovem o quê? O desenvolvimento, o controle e a harmonização das funções fisiológicas, né? Dos órgãos, vísceras, dos músculos, do movimento, né? Principalmente também da sua sensação emocional, de sentimento também, tá? Pode ser desencadeado esse desequilíbrio por isso. Então, eles fazem um movimento, né? Alto e baixo, que é esse movimento yin e yang, fazem um movimento interno e externo da superfície para a profundidade e levam, né? O Qi, que é essa energia vital, que eu vou explicar melhor como que a gente pode obter essa energia vital, e o Sangue, Shui, que é a nutrição do nosso corpo, para justamente os órgãos, vísceras, músculos, tendões, ossos, enfim, todo o corpo, né? E através também da movimentação natural dos nossos membros inferiores, a gente consegue fazer com que esse Qi, esse sangue, chegue aos locais. Então, aqui nós vemos nessas grandes avenidas no nosso corpo, né? Nesse diagrama aqui, você pode observar, olha, todos os meridianos unidos, como se fazendo um esqueleto humano energético, né? Então, aqui a gente tem, né, o meridiano Yang da vasoconcepção, né, ele vai do baixo para o alto, o meridiano vasogovernador, o meridiano do estômago, que é Yin, né, então o sentido dele é da cabeça para os pés, o baço pâncreas Yang, dos pés para o tronco, o do intestino delgado, né, das mãos para o tronco, o coração também é um meridiano Yin, né, a bexiga, que é um dos maiores meridianos do corpo e passa na parte posterior do nosso corpo, um dos poucos que passam na parte posterior da coluna, né? Que é a bexiga, é o meridiano Yin, então o sentido dele é do alto para o baixo. Os rins, o sentido Yang, que vem dos pés para o tronco. O pericárdio, que é o meridiano da circulação e sexo, que é no braço, né? Que vem do tronco para os dedos, um meridiano Yin. O triplo aquecedor, um meridiano Yang, dos membros superiores, que vai dos dedos para a cabeça. A vesícula biliar, que é o meridiano Yin, que passa na parte lateral do corpo, da cabeça para os pés. O fígado, um meridiano Yang, que sobe dos dedos dos pés e vai até o nosso tronco. O pulmão, um meridiano Yin, que vai do tronco até a ponta do polegar. E o intestino grosso, também o meridiano dos nossos braços, Yang, que vai também do dedo indicador até o nosso ombro. Na medicina tradicional chinesa, a gente tem várias técnicas, né, que
exercem o papel preventivo e curativo. A primeira, então, é a dieta, né, a alimentação, baseada no poder energético dos alimentos, né? Tanto que dentro da medicina tradicional chinesa e oriental, eles comem o alimento basicamente tostado, basicamente assim, com crocante, digamos assim, né? Ele não é muito cozido, então eles acreditam muito na energia dos alimentos, tipos de alimentos yin, predominantemente yin, tipos de alimentos predominante yang. Então, dentro de um tratamento, eles vão iniciar após o diagnóstico a dieta, né? A sua alimentação. Vão te dar orientações para alimentação. Depois tem o autocuidado, que aí é que se inserem as práticas corporais, né, as automassagens, os exercícios e a meditação. Depois a acupuntura e outras técnicas, né, dentro da acupuntura, ventosa terapia, a moxa, né, moxa bustão, enfim, outras técnicas. E a terapia medicamentosa, que é baseada na fitoterapia. Então, essa fitoterapia é feita de ervas, de sementes, de raízes, às vezes até de alguns órgãos de animais, né? Aqui no Brasil, não, aqui no Brasil a medicina tradicional chinesa é através só da fitoterapia, não utilizamos nada animal. Mas essa seria, então, a escala, né? Então, primeiramente, num tratamento, o importante é a dieta, e depois o autocuidado diário, né? Através dos exercícios corporais, das massagens e da meditação. E aí a acupuntura entra para o equilíbrio, né, energético do corpo e de outros sintomas através do estímulo dos meridianos, dos acupontos dos meridianos, e por último, a terapia medicamentosa. A dietoterapia energética, então, considera os sabores, né, ácido, amargo, doce, picante e salgado, os elementos da natureza, madeira, fogo, terra, metal e água, os órgãos e vísceras do corpo, fígado, vesícula biliar, né, órgão e víscera, coração, intestino delgado, baço, pâncreas, estômago, pulmão, intestino grosso, rim, bexiga. A sua emoção predominante, raiva, alegria, preocupação, tristeza e medo, e a estação da natureza, primavera, verão, final do verão, outono e inverno. Então, aí a gente une todos esses elementos que eu falei para vocês com aquilo que eu mostrei antes, que é a teoria dos 5 elementos e os órgãos e vísceras internos. Os tipos de alimentos, então, que eles consideram ácidos: gergelim, ameixa, pimenta, carambola, coalhada, vinagre e conservas. Pode ser diferente do que a gente considera aqui, mas os alimentos amargos: trigo, café, cacau, rúcula, carqueja, chá verde e alho poró. Os alimentos doces: arroz, carne bovina, abóbora, amêndoa, inhame, feijão e mamão. Os alimentos picantes: milho, hortelã, alecrim, pimenta, gengibre, alho, cravo e canela. Os alimentos salgados: soja, castanhas, sementes de abóbora e girassol, algas, aveia e sal. E eles também consideram a temperatura desses alimentos, né? Se é uma temperatura fria, fresca, neutra, morna ou quente. Nós temos também, então, como eu disse para vocês, né, as formas de tratamento através da acupuntura, que é a inserção das agulhas dentro dessas avenidas que são os meridianos, nesses pit stops, que são acupontos, né?
E elas são utilizadas para equilibrar a energia Ti, a energia vital do corpo, né? E eles vão observar, né, através do diagnóstico, se está em excesso, deficiência ou estagnação. Esse efeito é no local, acontece um efeito no local após a aplicação da agulha, há uma liberação de neurotransmissores, né, serotonina, e um bloqueio, né, ou interferência nos sinais nociceptivos da medula, por exemplo, para a diminuição da dor, e a modulação do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, além dos efeitos específicos em cada acuponto, né? Partindo do princípio de qual é a sua queixa, por exemplo, sintoma alérgico, ou um resfriado, ou um problema digestivo, os acupunturistas sabem que em cada acuponto desse tem uma indicação. Na terapia medicamentosa, então, através da fitoterapia chinesa, eles têm mais de 12.000 plantas catalogadas, né? Como eu disse para vocês, eles podem usar ingredientes animais e vegetais. Aqui no Brasil, nós só usamos os ingredientes vegetais dentro da fitoterapia chinesa, né? Se baseia, então, nas propriedades térmicas desses alimentos, nos sabores e também nas direções, né, que cada alimento tem, se é yang, se é yin, direção ascendente, descendente, circulante ou atua na profundidade do corpo. O autocuidado que eu disse para vocês, que está em segundo lugar na escala de tratamento da medicina tradicional chinesa, é que nós entramos, né, nós que cuidamos, profissionais, né, da parte do movimento, terapeutas, fisioterapeutas, educadores físicos. Então, nós podemos propiciar esse autocuidado diário através das práticas corporais da medicina tradicional chinesa, das massagens, né, como as massagens através dos acupontos, né, que a gente tem, as massagens através da auriculoterapia, né, da massoterapia, por exemplo, e a meditação. Isso tudo vai fazer com que a gente possa prevenir, né, o aparecimento da desordem, do desequilíbrio, da estagnação, da doença, e também eles já promovem também a cura de determinados sintomas que a gente tem. Então, vamos lá. Nós temos as automassagens, né? Podemos fazer, então, a autorreflexologia das mãos e dos pés, porque ali a gente tem também mapas do corpo humano nas mãos, nas orelhas e nos pés. Nós podemos fazer a massoterapia chamada Tuiná, né, que se baseia também nos pontos de acupuntura e tem determinados movimentos específicos, como o esfregar com a ponta do dedo, o beliscar, né, o empurrar. Então, dentro do Tuiná, a gente tem determinados movimentos com determinadas funções na massagem. O Zuiansu, que é uma automassagem matinal que promove vitalidade, se baseando também nos movimentos e nos acupontos dos meridianos. O Daoyin para os olhos, que é uma massagem também que a gente estimula acupontos específicos dos meridianos aqui no rosto, para trazer um aprimoramento, um melhoramento da sua visão. Então, por exemplo, quem trabalha com computador o dia todo, leitura, né, exercício de muita concentração com os olhos, pisca muito pouco, lubrifica muito pouco o globo ocular, os músculos oculares ficam muito tensos, né, para você ter a leitura, né, ter a concentração da leitura. Então, você fazendo essa massagem do Daoyin para os olhos, você promove um relaxamento profundo, não só, né, da musculatura dos olhos, né? Também você promove um relaxamento da parte da face, né? E também do músculo da pupila, né? Que ele tem
uma musculatura circular, né, que fica muito tensa quando você procura o foco, né, através do olhar. E nós também temos as autopercussões para a vitalidade, que são movimentos específicos que você faz no seu corpo todo, estimulando os meridianos Yin e Yang do corpo. Então, depois, ao final dessa aula, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui no YouTube, os links do meu canal DNA Emocional, para que você possa seguir todas essas práticas, né, de automassagem e também as práticas corporais, de meditação e muito mais. As autopercussões para a vitalidade, o objetivo principal delas é a autoestimulação dessa energia vital, né, dos meridianos, massagear os órgãos e vísceras, prestar atenção na sua respiração, acalmar a mente, estimular, né, e soltar o sistema músculo-esquelético através das posições e dos movimentos, promover a desintoxicação e o desbloqueio energético do seu corpo. Traz uma sensação muito forte também de um bem-estar, acalma os pensamentos, diminui a ansiedade e promove uma profunda sensação de bem-estar. Já as práticas corporais da medicina tradicional chinesa, elas têm vários movimentos, né? Tem, por exemplo, o Tai Chi Qigong, que são os 28 movimentos, que é a harmonização desses sopros vitais. O Qian Kung, que é o Qiangong, né? Que é o treinamento perfumado, que Qiang significa perfume, aonde você tem 2 níveis, né? Que são movimentos bem simples, suaves, em que você estimula inicialmente os meridianos do braço para trazer o movimento e a energia para o coração. Você, então, dissipa as doenças do corpo. E o segundo nível, que é a nutrição do corpo, onde você também tem a estimulação dos meridianos da parte inferior do corpo, trazendo o sopro vital para o coração, né? Trazendo o sopro vital para onde eles dizem que é a nossa mente. Nossa mente não é na cabeça para os orientais, a nossa mente é no coração. Temos também o Lian Kun em 18 terapias, que são 3 sequências de exercícios, de 18 movimentos cada um, que servem para trabalhar, né, várias estruturas do nosso corpo, e como eu vou explicar no próximo slide para vocês, com mais especificidade, né, mas todos esses movimentos, né, das práticas corporais, você estimula a circulação do qi e do sangue e abre e fecha esses acupontos, né? É como se você estivesse fazendo, né, um tratamento com você, um autotratamento, não necessitando da acupuntura em si. Você faz esse autotratamento diariamente. Então, o Tai Chi Qigong, em 28 movimentos, é a harmonização dos sopros vitais. Então, vocês vão ver através dos movimentos, né, que foi criado pelo Dr. Shan Kuei-lan, de Harbin, e em 1987 foi difundido pelo Dr. Di Ling, em Henan, na China, que eles são movimentos mais suaves, eles atuam mais energeticamente mesmo, né? É como se a gente estivesse fazendo uma massagem nesses canais de energia, nesses meridianos. O Dr. Di Ling é professor da Faculdade de Medicina em Santi, na China, né? E são 28 exercícios curativos para as doenças autoimunes principalmente, associado com imagens. Então, quando você faz esses movimentos, eles, por exemplo, o movimento da lua, você então imagina a lua à sua frente, o movimento do dragão, então você faz esse trabalho com as imagens mentais, semelhante ao trabalho do Epstein, né, com as imagens que curam, é um livro que temos aqui no Ocidente, ele utiliza as imagens para a cura das doenças.
Já na China, eles utilizam as imagens com os movimentos. São 28 exercícios, então, como eu disse, associado com essas imagens, que o objetivo principal é no tratamento dessas doenças autoimunes, né? Que para eles a doença autoimune significa uma briga interna de você com você mesmo, entre o que você é, essencialmente, a sua essência, e o que fizeram de você, né? E a personalidade, as personalidades que você veste. O objetivo, então, é harmonizar o coração, né? Que é a mente do nosso corpo, né? O sopro vital e a respiração em cada exercício. É muito lindo. Depois eu vou colocar para vocês o link aqui ao final dessa aula na descrição desse vídeo. Já o Xiangong, o Xiangkun, que a gente fala, que é o treinamento perfumado, é uma prática muito antiga, né, do budismo, com mais de 2.000 anos. E ela foi divulgada pelo professor Hui Chang em 1988. Por quê? Quando ele era novo, ele recebeu esses exercícios para curá-lo de uma doença que ele tinha na pele, uma alergia de pele, e um monge budista ensinou para ele. E somente após 50 anos, ele teve essa intuição interna, né, de que ele podia agora dividir, difundir essa prática, né, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Durante a prática, nós estimulamos o meridiano e também estimulamos os órgãos do olfato. E o praticante, durante a prática continuada, ele começa a sentir um aroma. Qualquer aroma, pode ser um aroma de flores, pode ser um aroma de café, né? E aí, nesse movimento que ele sente, isso ele diz Jiang, né? Que significa perfume, né? Então, ele tem alguns objetivos, alguns requisitos, né? Que é você praticar com o objetivo de esvaziar a mente. Também utilizar a imagem mental dos movimentos, porque você faz esses movimentos, alguns movimentos 36 vezes, né? Então, você tem essa imagem mental dos movimentos. Então, um requisito é isso, é você evitar praticar em locais poluídos. Então, de preferência, pratique próximo da natureza, ou num ambiente da sua casa que você sinta mais leveza, né? Evitar praticar quando você tiver sintomas de doença, por exemplo, febre ou indisposição. Evitar praticar antes de dormir e durante a gestação. E não exceder 3 vezes ao dia nessa prática. O objetivo principal do Xiangkun é harmonizar o sopro, né? Que é essa energia vital, que é o Qi, é uma energia primordial na medicina tradicional chinesa, porque através da circulação desse Qi é que nós vamos levar intenção, força interna, né? A respiração é algo que estimula a circulação, a chegada e a absorção desse Qi, né? Para os meridianos e também o movimento das extremidades. Então, a intenção gera uma força interna. A respiração também gera uma força interna. O movimento estimula os meridianos, né, para que essa energia flua para as extremidades e chegue aos tecidos da superfície e se aprofunde aos órgãos e vísceras. Você trabalha a saúde e a doença. Se você tiver hábitos saudáveis, quando você fizer o Xiangkun, você vai ter a manutenção desses hábitos saudáveis. Mas se você tiver desordens, desequilíbrios e doença, você, através do Xiangkun, você vai, no primeiro nível, trabalhar a dissipação dessa doença e, no segundo nível, trabalhar a nutrição do seu corpo. O sopro, que é essa energia primordial, né? A gente tem ele em 3 momentos. O sopro pré-natal, que é transmitido de pais para filhos, é o Qi pré-natal, de pais para filhos na concepção.
É como se fosse uma bateria que seus pais te dão. Esse aí você não tem como recuperar. Essa bateria, ela tem uma vida útil. Já o sopro terrestre é a assimilação dessa energia através dos alimentos, por isso a importância da dietoterapia. E o sopro celeste é extraído da qualidade do ar que respiramos e do tipo de movimentação que a gente faz, da consciência desse ar que respiramos. Por isso que durante as práticas, né, da medicina tradicional chinesa é muito importante você ter a consciência da sua respiração. Então, como eu falei, o Xiang Kun, no nível 1, ele estimula e desbloqueia os meridianos dos membros superiores e fortalecem as funções dos órgãos e vísceras internos. Trabalham predominantemente os meridianos Yin dos braços, que é o pulmão, coração e pericárdio, e os meridianos Yang dos membros superiores, intestino grosso, intestino delgado e triplo aquecedor. Vão trabalhar, então, os sopros de defesa do nosso corpo. E o nível 2 estimula e desbloqueiam os meridianos dos membros inferiores e fortalecem as funções dos órgãos e vísceras. Yin, dos membros inferiores, baço, rim e fígado. E das vísceras Yang, estômago, bexiga e vesícula, trabalhando o sopro de nutrição do corpo. Então, vocês veem que é um treinamento completo e muito simples, é muito gostoso de fazer, trazendo para você as imagens mentais. Foi criada uma música especialmente para o Xiang Gong, que eu vou colocar também na descrição do vídeo, a prática dele. O Liang Kun em 18 terapias foi trazido, né, para o Ocidente através do Dr. Zhuang Yuanming e do seu filho, a gente fala Zhuangzinho, né, que é o filho do Dr. Zhuang. O Dr. Zhuang, um ortopedista especializado em Tuiná, em 1974, organizou, então, esse método, que é o Liang Kun em 18 terapias. Ele tem 3 partes, né? Ele foi... e é utilizado nos hospitais na China. Então, por exemplo, a pessoa interna com uma lombalgia aguda, ela recebe a medicação e depois ela se levanta, eu vi isso num vídeo, e faz os movimentos específicos do Liang Kun 18 terapias, receitado, né, pelo seu ortopedista e pelo seu fisioterapeuta, não sei como que é o nome, o educador físico lá na China. Então, é um tratamento mesmo, é terapêutico, né? Então, em 1974, ele elabora esses movimentos, né? Eles são baseados na prática clínica dele, nos movimentos do Tuiná, nas artes marciais e nos exercícios respiratórios. Ele foi trazido aqui no Brasil, então, pela professora Maria Lúcia Li, que é uma grande professora e divulgadora dos métodos e das práticas corporais chinesas, orientais, aqui no Brasil. Ela é chinesa e ela foi para a China, né, através numa viagem para entrar em contato com os seus ancestrais, com a sua história, e ela ficou maravilhada vendo as praças na China, com muitas pessoas fazendo essas práticas corporais como um hábito matinal na China. E ela foi entrando em contato, né, com as pessoas, com os divulgadores, como eu falei, o filho do Dr. Zhuang, né, que é o Zhuang Xiangshen, e ele divulgou essa prática e divulga ainda pelo mundo. Aqui no Brasil, agradecemos muito, né, todo esse trabalho da professora Mara Lúcia ali, trazendo esses benefícios maravilhosos para a gente, através de toda essa tradição da medicina chinesa, através das práticas corporais, das automassagens e também da prática da meditação. O objetivo principal, então, é restabelecer a circulação da energia vital e do Qi, né, e do sangue. Eu vou colocar para vocês também o histórico, onde vocês vão ver
esse movimento nas praças, nos parques da China, as crianças fazendo, os idosos. Então, Liang Kun em 18 terapias, o nome dele em chinês é Liang Kun Qian Shi Ba Fa, né? É o Liang Kun em 18 terapias. Aqui no Brasil, nós temos os livros, temos também pôsteres, DVD na época, né, que foi lançado. Então, o Liang Kun em 18 terapias anterior, ele tem como objetivo trabalhar as disfunções na coluna vertebral, principalmente na região cervical, ou seja, o pescoço, na cintura escapular, os ombros, quadril e membros inferiores. Cada exercício, como vocês vão ver no próximo slide, ele é descrito com o objetivo dele, o movimento, quais os meridianos que ele está estimulando, para que serve esse exercício. Mas, no geral, os objetivos dessa primeira série de 18 exercícios, então, os primeiros 6 exercícios, teriam o objetivo de alongar os músculos das regiões, né, da coluna vertebral cervical, através de delicadas trações, diminuir as aderências e restaurar a harmonia das funções dos tecidos moles do corpo, principalmente dos membros superiores, diminuir espasmos musculares e fortalecer o tônus muscular. Já na segunda série, diminuir os espasmos musculares, principalmente na coluna vertebral, nos músculos eretores, espinhais e psoas maior do quadril, dissolver aderências do tecido conjuntivo e conectivo da região torácica e lombar, melhorar a mobilidade e restaurar a curvatura fisiológica da coluna vertebral. Na terceira série também, diminuir as aderências, né, e espasmos da região pélvica dos glúteos, parte posterior e lateral dos membros inferiores, dos calcanhares, aumentar a amplitude de movimento das articulações do quadril e dos membros inferiores, e fortalecer o tônus muscular dos membros inferiores, mas também de todo o corpo. Então, aqui a gente tem os movimentos do Liang Kun anterior, né? Depois vocês vão ter a oportunidade de experimentar esses movimentos, né? Então, a parte dos primeiros movimentos, né? Principalmente com os membros inferiores. Então, o movimento do pescoço, arquear as mãos, estender as palmas para cima, expandir o peito, despregar as asas. Então, durante o curso de formação, né, do Liang Kun, de 18 terapias, nós aprendemos minuciosamente cada movimento, a respiração, o olhar, a altura dos braços, o movimento das mãos, e estudamos também os meridianos que estão envolvidos nesses movimentos. Aí temos levantar o braço de ferro, empurrar o céu e inclinar para o lado, girar a cintura e projetar a palma, rodar a cintura com as mãos nos rins, abrir os braços e flexionar o tronco, espetar a palma para o lado, tocar os pés com as mãos, rodar os joelhos à direita e à esquerda e à direita, flexionar as pernas e girar o tronco, flexionar e esticar as pernas, tocar o joelho e levantar a palma, abraçar o joelho contra o peito e passos marciais. Então, resumidamente, os objetivos são 6 exercícios em cada série para prevenir e tratar dores no pescoço e ombros, 6 para a coluna vertebral e região lombar e 6 para pernas e pés. Já no Liang Kun 18 terapias posterior, também temos o livro, temos também o DVD, né, o pôster. Nós vamos, na primeira série, ou no geral, trabalhar articulações, tendões, fáscias e órgãos internos. Então, o objetivo da primeira série, os 6 primeiros exercícios, aumentar a amplitude articular dos membros superiores e inferiores. Vocês vão ver que os movimentos realmente têm uma maior amplitude de movimento, maior ADM, através da diminuição dos espasmos e aderências dos tecidos moles, restaurar o espaço articular, equilibrar o tônus muscular,
aprimorar funções motoras, né? Porque você precisa ter uma concentração para fazer o movimento, ele gira para um lado, mas estende o outro braço, então precisa trabalhar minuciosamente mesmo. Nós temos também aqui os objetivos da segunda série, né? Que é relaxar os tecidos moles, diminuir as aderências das bainhas e dos tendões. Nós temos aqui também os objetivos da terceira série, né, que é harmonizar as funções dos órgãos e vísceras internas através da automassagem e fortalecer a vitalidade. Nós aqui também temos, nesse movimento, vocês vão ver aqui os exercícios dele, né, que é o Liang Kun posterior, flexionar as pernas e projetar as palmas, né? A gente trabalha, então, muitos movimentos articulares, cruzar as pernas e projetar a mão, circulando de cima para baixo, né? O movimento de girar o tronco e olhar para trás, esticar os calcanhares esquerdo e direito. Nós temos o movimento de chutar para os 4 lados, empurrar para os 4 lados, esticar o arco e atirar a flecha, erguer os braços e girar os punhos, esticar a palma e a mão de gancho, projetar o punho, soltar os braços e girar a cintura, massagear o rosto e o ponto de sedação, massagear o peito e o abdômen, pentear o cabelo girando a cintura e também são movimentos de massagem, levantar a palma e a mão de ganso, girar o tronco e inclinar para frente e para trás e esticar os braços levantando os calcanhares. Então, são esses movimentos a partir de massagear o rosto, né, como se fosse uma automassagem mesmo, estimula os órgãos e vísceras internas. Então, o objetivo deles, resumidamente, é prevenir e tratar dores nas articulações, e são 6 exercícios para as extremidades, depois 6 para os tendões e 6 para as funções dos órgãos internos. Vocês vão perceber aqui que a gente tem determinados padrões para o movimento das mãos e determinadas aberturas, né? Mapu, por exemplo, abertura das pernas 2 vezes a largura dos quadris, ou abertura das pernas na largura dos quadris, ou as pernas unidas. Então, a gente tem ainda uma preparação para as posturas, né, e posições das mãos e das pernas. Já a terceira parte é o Liang Kun em 18 terapias e Qigong, que trabalha as disfunções cardiorrespiratórias, o ar vital. Os objetivos, então, é fortalecer a função respiratória, melhorar a circulação do Qi do pulmão, elevar a capacidade funcional do coração e pulmão, acelerar o metabolismo e amenizar os sintomas das doenças, fortalecer o Qi correto e afastar o Qi perverso. Vocês vão perceber que a terceira parte, ela é mais suave, ela é mais leve, ela o objetivo dela mesmo é trabalhar mais o Qi, a energia. Essa é uma terceira parte, precisa ser trabalhada bem a primeira e a segunda, porque você precisa estar com os movimentos mais suaves e a sua consciência corporal mais aprimorada para fazer a terceira parte. Então, aqui a terceira parte, a gente trabalha com a respiração natural, expirar, inspirar e fortalecer o Qi, o ar vital, estender as asas e assimilar esse Qi, que é o ar vital, avançar e agachar e eliminar o Qi, massagear o peito e ordenar o Qi, massagear a face e aquecer o Qi, enfim, massagear a garganta e acalmar o Qi, massagear a nuca e aliviar o Qi. Então, a gente está mexendo com os meridianos, usando também os movimentos, né, como eu expliquei para vocês, do Tuiná, né, que é o movimento do beliscar, por exemplo, do movimento do deslizar, percutir o peito, que também é um movimento do Tuiná, e soltar o Qi, levantar os braços e expandir o Qi,
Abrir o peito e fazer um movimento, né, de expansão, as palmas e fazer circular o ti, ligar o ti superior e inferior, girar a cintura e afrouxar o ti, inclinar para frente e para trás para suprir o ti, alternar o peso para fortalecer o ti correto, levantar a perna e movimentar o ti. Então, o objetivo, resumidamente, são exercícios para potencializar as funções do coração e do pulmão e prevenir os problemas cardiovasculares. Já a meditação na medicina tradicional chinesa é uma meditação de contemplação, né? Ela é uma meditação em movimento, em que você pode contemplar o momento presente, sentir o momento presente, quer dizer, estar atento ao momento presente. Trabalha muito esvaziamento da mente, então é o mindfulness, né, que derivou das práticas orientais, né, principalmente do budismo, que é estar atento ao momento presente, à contemplação, né? Na medicina yoga, a gente diz que é um momento da dhyana, né, que é um momento de contemplação. É como se fosse a porta de entrada para a meditação. Você precisa abstrair dos 5 sentidos, abrir a sua mente para o momento presente, contemplar e esvaziar a sua mente. Então, a medicina oriental tradicional chinesa trabalha essencialmente na meditação com esses elementos. Meditação em movimento através dos exercícios que eu falei para vocês, todos eles, mesmo a automassagem, a mente vazia, a atenção ao momento presente e a contemplação. Nós vamos fazer como um exercício, uma atividade, né, que vocês possam levantar dentro das plataformas de dados da medicina baseada em evidências, quais são os benefícios das práticas da medicina tradicional chinesa. Então, nós vamos achar palavras-chave, tá, em inglês, para procurar quais são os benefícios que a literatura científica já encontrou hoje, atualmente, na atualidade. Então, a gente vai procurar especialmente por revisões sistemáticas, né, que são pessoas, pesquisadores, que já fizeram esse trabalho de catalogar para a gente, colocar num funil e observar os estudos que foram estudos padrão ouro, né, que tem, então, uma credibilidade dentro da metodologia de estudo, e que benefícios eles acharam e para que desordens. Então, essa é uma das atividades que eu vou pedir para vocês. Para finalizar essa aula, né, das práticas corporais da medicina tradicional chinesa. E agora nós passamos para a medicina tradicional indiana, que é a medicina ayurvédica, né? Ela abrange um pouco mais, porque ela já concentra dentro da sua medicina o aspecto espiritual, né? Então, a medicina ayurvédica é considerada o aspecto médico do vasto sistema espiritual do yoga, lá na Índia. Então, a Ayurveda, né, é um conhecimento sagrado também, que foi passado principalmente oralmente do mestre para os seus discípulos, né? Essa ciência é uma ciência da longevidade, então por isso que eles desenvolveram esses sistemas de cura e de reconexão com o divino. Na minha história, eu entrei em contato principalmente através da medicina tradicional chinesa, com o meu avô, que tinha costumes, né, de alimentação oriental, né, como a macrobiótica.
Tinha muitos livros, né, da medicina tradicional chinesa, de massagem, de dietoterapia, mas também tinha livros da medicina ayurvédica, livros de yoga, de alimentação. E a gente sabe que esse conhecimento da ciência da longevidade, dos sistemas de curas, ele tem mais de 5.000 anos e vem através da transmissão oral e depois transmitido através das escritas, que são os Vedas. E um desses Vedas, né, o Rig Veda, que foi transmitido oralmente, é o Veda do sistema de cura. Na tradição védica, então, nós temos a ciência do Ayurveda, que é a cura do corpo e da mente, através do tratamento de dieta, ervas, massagens, aromaterapia, purificação interna. Ele considera a dimensão emocional através do yoga, né? Dos asanas, que são as posturas psicofísicas, dos pranayamas, da meditação, dos mantras, dos mudras. Mantras são sons que nós emitimos que mudam a vibração energética do nosso corpo. E os mudras são as posições do corpo, das mãos, né, dos pés, que também tem o poder psicofísico, né, de modificar a vibração do nosso corpo. Tudo isso está dentro da filosofia do yoga, né? A gente faz tudo isso, faz a medicina ayurvédica, né, que cura o corpo e mente, faz o tratamento, auxilia na dimensão emocional, faz o yoga para você chegar na filosofia do yoga, que é a libertação do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, para que você se sinta nessa hiperconsciência, você se sinta uno com o divino, a união com o divino, que é o cosmos, tá? Que você se sinta um, como se você fizesse parte do uno. Então, dentro da filosofia, a gente considera, da filosofia yoga, a gente considera os 7 Shaptakayas, que são os 7 corpos que a gente tem, tá? O corpo físico, né? O corpo causal e o corpo quântico. O corpo físico é o nosso corpo de matéria, né? Que é esse corpo denso, com ossos, articulações, músculos, órgãos, né? O corpo energético, né? Que é o corpo onde seria essa camada que a gente tem energética do corpo, que pode estar estendida até 1,5 metros, né? Para fora do nosso corpo. O nosso intelecto, né? Que a gente não tem como medi-lo, mas a gente sabe que ele existe, né? Que seria a nossa mente, né? O nosso intelecto, a nossa mente. O nosso ego, né? Que é essa sensação de ser, de estar, de pertencer. A nossa alma, que é algo que a gente pode ou não ter lembrança, né, que está relacionada com a vida do nosso corpo, as várias, eles acreditam, né, na reencarnação, então seriam as várias vidas do nosso corpo aqui na Terra, e o espírito, que é algo além da alma, que é algo que está conectado faz parte do cosmos, tá? Para eles, faz parte do cosmos. Na medicina ayurvédica, a gente também tem 5 elementos, mas eles são diferentes da medicina tradicional chinesa. Na medicina ayurvédica, nós temos a terra, a água, o fogo, o éter e o ar. Na medicina chinesa, nós temos, ao invés do éter, o metal, e ao invés do fogo, a madeira. Os 3 princípios, então, que eles têm é o movimento, o metabolismo e a estrutura. Então,
Um diagnóstico através da medicina ayurvédica, eles vão observar o tamanho, a forma, o peso do corpo, a constituição do corpo, os padrões de digestão da pessoa, os padrões circulatórios, né? O tipo de respiração da pessoa, os hábitos de vida da pessoa, hábitos de exercício, escolha do trabalho, né, que ela desenvolve, da sua profissão ou do seu trabalho mesmo pessoal, e de como ela se expressa. Também consideram aqui, né, as emoções dessa pessoa. Então, a gente tem principalmente os doshas, que são a constituição psicofísica. Eles são divididos em 3. O vata, que é a união do espaço e do ar, a constituição da pessoa, uma pessoa magrinha, levinha, que se movimenta muito. O Pitta, que já é uma constituição de fogo e água, já é uma pessoa mais forte, né? Mais musculosa. E o Kapha, que é a união da terra e da água, que a constituição dessa pessoa é mais pesada e ela tende a armazenar mais gordura no corpo. Então, aqui há as diferentes constituições e como que elas são para cada dosha. O Vata, então, a união do espaço e ar, ele é mais movimento. Tem mais relação com o sistema nervoso. Então, os sintomas dessa pessoa são sintomas relacionados ao sistema nervoso. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, muitos pensamentos, alteração no sono. Então, ele tem mais concentração no elemento da respiração, tá? Atua mais na respiração. Mais direcionado ao corpo e aos fluidos do corpo, tá? Então, ele é frio, leve, seco, irregular, violento, inconstante, ágil e instável. Já o Pitta é fogo e água. Está relacionado ao metabolismo do corpo. Então, os órgãos, choque deles, digamos assim, que é o sistema digestório, endócrino e enzimático. Ele tem como objetivo gerar energia, clareza mental e percepção. Ele é quente, leve, intenso, perspicaz e impetuoso, e muito raivoso. O Kapha, ele está relacionado com a terra e água. Ele é estrutura, tem a ver com a estrutura do corpo. Então, está relacionado com o sistema linfático e o objetivo é regular a energia. E ele tem a ver com a lubrificação dos tecidos. Ele é frio, pesado, sólido, estável, suave e lento. Então, aqui dá para a gente ver bem como que eles funcionam, né? E na medicina ayurvédica, eles consideram que a doença segue um estágio. Primeiro é o acúmulo. O acúmulo com um comportamento não saudável. Alimentos tóxicos, alimentos processados, né, ou alimentos assim que não têm uma procedência confiável, por exemplo, alimentos congelados. Vai acontecendo o acúmulo e o agravamento, isso ao longo de anos. Aí depois isso se dissemina pelo corpo e depois há uma localização num órgão específico, que daí pode ser mensurado, né, através de exames, etc. A manifestação disso, a pessoa começa a ter os sintomas, e a erupção, realmente, quando ela tem os sintomas agravados. Aí nós temos também isso na medicina ayurvédica. No yoga, que é um dos tratamentos da medicina ayurvédica, a gente observa que ele tem vários tipos, mas eu vou falar dos principais, né? Que é o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, que é aquela pessoa que realmente vai viver sendo
um aluno do yoga, né? Ele vai para um ashram, ele vai viver lá, ele vai viver só para isso, como, por exemplo, Mahatma Gandhi. O Karma Yoga, que é um yoga do trabalho voluntário, da doação. O Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, que é o yoga das pessoas que estudam sobre isso, que leem muitos sutras, né? Leem os Vedas e vão profundamente se aprofundando no conhecimento, né? E o Raja Yoga, que foi decodificado por Patanjali, que é o yoga que trabalha o físico e a mente, preparando o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, para que a gente possa ter, através depois da meditação, né, esse estado de hiperconsciência. Então, o Raja Yoga, que é o yoga físico, que trabalha corpo, mente, ele também tem aproximadamente 5.000 anos e foi Patanjali que decodificou. Então, eles são chamados de Yoga Sutras, como se fossem versos, né? A respeito disso, ele descreve os exercícios, descreve os movimentos, né? Descreve as meditações, descreve os estados de consciência que você fica. Então, ele que, quando a gente quer dizer sobre yoga, a gente saúda Patanjali. Ele diz que é o caminho real da transformação do físico e mental para a energia espiritual. Então, o sistema do yoga, ele objetiva a reconexão universal. Então, ele começa através dos yamas e niyamas, que Patanjali diz que são os códigos de condutas, né, que a gente que tem a ver muito com a filosofia. Então, não é só eu ir lá na aula de yoga e praticar. Ah, eu vou lá, faço os exercícios, faço os asanas, como se eu fosse numa academia. Não, ele tem um sistema de conduta, que são os yamas e niyamas, que eu vou explicar depois mais profundamente. Tem os asanas, que são as posturas psicofísicas. No yoga clássico, nós temos 84 asanas que trabalham cada parte do seu corpo, trabalham o sistema osteomuscular, trabalham o sistema também emocional. Temos os pranayamas, que são importantíssimos, que ativam o fluxo dessa energia no corpo. Temos a prática da meditação, do silêncio. Depois do silêncio vem a concentração. Depois da concentração, vem os vários tipos de meditação, para que a gente alcance a hiperconsciência, que é o samadhi, que seria a iluminação, que é o momento em que você se sente fazendo parte do uno, nessa reconexão universal. Então, os princípios éticos, que são o primeiro passo para o praticante do yoga, que é os yamas, que seria a não violência interna e externa, praticar a verdade, sempre interna e externa, a integridade, a ética, o equilíbrio da sua conduta, né, conduta de alimentação, conduta de hábitos, conduta sexual também, e o desapego, né, o desapego dos bens materiais. E os niyamas, que seria a limpeza, né, do nosso corpo, interna e externamente. Internamente, a gente utiliza alguns procedimentos, né, de limpeza interna, e externa é através do yoga, né, dos exercícios de respiração, dos pranayamas, dos asanas, da meditação, da alimentação, o autocontentamento, né, que é você praticar essa sensação de serenidade e de estar bem com o que é, né? Sem aquela ansiedade por querer ter mais e mais. O autoesforço, que seriam os tapas, né? Que é você realmente ter aquela dinâmica diária e aquela perseverança, né? De fazer e fazer e fazer e fazer. São os tapas, o autoesforço. O autoestudo e a autoobservação de si,
né, do seu comportamento, do seu corpo, como ele está naquele momento, do momento presente, das sensações, né? E a entrega que é aquela frase eu aceito, entrego, aceito, confio e agradeço. O Hatha Yoga, então, como eu disse para vocês, apresento aqui o meu avô, né, o senhor Nick Martins, que foi quem me introduziu a essas práticas corporais, né, do Oriente. Ele praticava o yoga. Essas fotos são na praia de Santos, ele fazendo yoga na praia. E foi através dele, né, que eu recebi toda essa herança desse conhecimento oriental. Depois dos livros na estante, ele tem um livro que é o Yoga para Nervosos, a edição 1, e eu tenho a edição 44, né, desse mesmo livro, que foi revisado e ampliado. Através dele, então, aos 15 anos que eu fui fazer o meu primeiro curso de yoga no Instituto Rosa Igna, em Londrina, e a partir disso foram vindo novos cursos, novos conhecimentos. Agradeço, então, nesse momento, essa homenagem ao meu avô, o senhor Nick Martins. O Hatha Yoga, então, o Ra significa sol e o Ta, união. Então, é a união, né, do sol com a lua, Hatha, né? A ausência dessa dualidade. Ra é sol e Ta é lua. Hatha Yoga é a união, tá? Esqueci de colocar o lua aqui. Essa ausência de dualidade que a gente vai perceber durante os movimentos, né? Movimentos de contração profunda e de relaxamento, movimentos de extensão e de compressão, movimentos de inspiração e de expiração. E a gente vai sentindo essa linha do meio, né? Então, o trabalho Hatha Yoga, é o trabalho do corpo, da mente, para que você acesse o espírito. Então, os princípios, né, do Hatha Yoga, os princípios fisiológicos, neurofisiológicos. Todas as doenças e disfunções têm origem e relação psicossomática, quer dizer, o corpo, mente e espírito. Há um desequilíbrio, né, no sistema psicológico, neurológico, imunológico e endócrino, o sistema psico-neuro, imuno e endócrino. Então, como que isso acontece? O Hatha Yoga, ele aumenta, né, a nossa atenção e concentração através dos pranayamas, que são os exercícios respiratórios, através dos asanas, que são as posturas psicofísicas, através dos mudras, dos mantras, né? E no nosso, atinge especificamente o nosso hipotálamo, que acontece uma diminuição dos estímulos sensoriais. Durante a prática, há uma diminuição desse bombardeio químico, né, encefálico, através dos estímulos dos órgãos do sentido que a gente tem cotidianamente. Isso causa uma hiperpolarização sináptica, quer dizer, a saída do potássio e a entrada do cloro, né? E daí há um desligamento, como se fosse um desligamento desse neurônio, né? Ele fica desativado. Esse desligamento do neurônio promove também a secreção de neurotransmissores, que é a serotonina e a endorfina, que é o que a gente consegue, por exemplo, através de exercício físico, né? Através do relaxamento, através de determinados alimentos. A serotonina e a endorfina, que são principalmente esses neurotransmissores, eles atuam equilibrando o sistema nervoso autônomo, que é o sistema simpático e parasimpático, que eu vou explicar no próximo slide. O sistema endócrino e o sistema imunológico. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. O sistema de ativação do nosso corpo é o sistema simpático, que
Principalmente, eles ficam na região da nossa coluna vertebral, né? Na região, principalmente torácica da nossa coluna vertebral, tá? E eles trabalham, então, todos os nossos órgãos do corpo, né? Autonomamente. Por exemplo, o simpático é aquele sistema que é ativado no momento de luta ou fuga, dilata a pupila, né? Inibe o fluxo salivar, dilata os brônquios para que possamos respirar melhor, acelera o coração, os batimentos cardíacos, diminui, né, o aporte de sangue para órgãos e vísceras, e aumenta o aporte de sangue para os membros, para que você possa correr. Já o sistema nervoso simpático, né, ele é um sistema nervoso que contrai a pupila, né, aumenta o fluxo salivar, né, ele diminui os batimentos cardíacos, né, ele aumenta o aporte de sangue para os nossos órgãos internos, né, seria o sistema do relaxamento. E ele tem dois pontos que seria na parte superior do corpo, com os nervos cranianos e o nervo vago, e na parte sacral do corpo. A gente estimula o sistema parasimpático através de movimentos com o globo ocular, né? Que seria o nervo craniano oculomotor, através de movimentos com a língua, o glossofaríngeo, através de respirações, né, os pranayamas, e também de respiração do pranayama com vibração, né, nessa região. E aí você faz através do movimento dos pranayamas, né, que é através principalmente do nervo vago, que controla o movimento do diafragma, você começa então a ativar o sistema parasimpático. E as posturas, os asanas, olha, eles movimentam principalmente, né, os asanas, a nossa coluna vertebral, fazendo todo o movimento na coluna. Movimento de flexão, movimento de extensão, movimento de torção, movimento de inclinação lateral. Então, você, basicamente, dentro do yoga, atua, né, no sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema endócrino também, através dos movimentos dos asanas e pranayamas, né? E principalmente da meditação e do esvaziamento da mente, da vibração dos sons dos mantras, você atua no sistema endócrino, iniciando lá na glândula pineal, no hipotálamo, na pituitária, na tireoide, descendo a paratireoide, no timo, nas suprarrenais, né, atrás, com os movimentos de extensão e flexão da coluna, você massageia as suprarrenais, o pâncreas, os órgãos abdominais e também os órgãos reprodutores. Então, as posturas do yoga, as posturas de respiração, os sons dos mantras, o estado meditativo também equilibra o sistema endócrino. Fazendo isso, né, você também, consequentemente, equilibra o sistema imunológico e traz esse equilíbrio psicológico. Então, o pranayama, ele tem, que seria prana, energia, e yama é o domínio dessa energia, ele trabalha para energizar, circular e armazenar essa energia, que na medicina chinesa nós chamamos de Qi, e na medicina ayurvédica nós chamamos de prana, tá? Então, basicamente, ele trabalha com a respiração em 4 fases. O movimento da inspiração, superior, média e inferior, a retenção do ar com o pulmão cheio, a expiração, aqui é com X, e a retenção do ar com o pulmão vazio. Então, essas são o básico do pranayama, que são as 4 fases da respiração. E depois nós temos vários tipos de pranayamas que estão relacionados, né,
com os nadis, que seriam os meridianos colaterais na medicina tradicional chinesa. Aqui, a gente diz, então, que o prana, ele é espalhado pelo corpo, por essas veias, né, do corpo sutil. São mais de 72 mil nadis pelo corpo. Então, os nadis são como veias no corpo sutil. Esses nadis, nós temos eles 3 principais, que são Idala, Pingala e Sushumna. E eles fazem esse movimento serpenteando, olha, a nossa coluna vertebral. E tem o Sushumna, que é o movimento central. Então, o Ida, ele começa na pelve direita, como se fosse o Yin, né? Ele vai ascender, né? Os dois ascendendo, e vai serpenteando e termina na narina esquerda. Ele tem a ver com o sistema nervoso parasimpático, tem a ver com o Yin, né? Se a gente fosse fazer uma analogia para a medicina tradicional chinesa, tem a ver com a lua, tá? E o Pingala está na pelve esquerda, vai serpenteando também e termina na narina direita. Tem a ver com o sistema nervoso simpático, o Yang, do Sol. E o Sushumna, que é o canal central, ele começa lá no cóccix, né, no final do cóccix, e traz um equilíbrio para as funções do sistema nervoso central, que é a ampliação da consciência, a hiperconsciência. Vocês vão ver, né, que o Ida termina na narina esquerda e o Ida e o Pingala na narina direita, tá? Então, a gente vai ver uma série de pranayamas que trabalha com essa alternância desses canais de respiração. E a cada vez que esses canais, né, nadis energéticos se encontram, eles formam um chakra, que é um centro de energia. É como se fossem uns discos, uns vórtices de energia circulando, né? Então, o ar entra pela narina, né? E em cada ponto que eles cruzam, eles formam esses chakras, e esses chakras também contribuem para espalhar, né? Espalhar essa energia vital pelo corpo através desses nadis, tá? Então, aqui, ó, são os chakras do corpo. Então, aqui, ó, os centros de energia, né? A gente atribui a uma cor, né? A cromoterapia a cada chakra do corpo, e vocês veem eles aqui, ó, na visão frontal, né? Como rodas, mas aqui eles são como vórtices de energia, né? Eles não só estão na parte anterior do corpo, como na parte posterior do corpo, né? Emitindo, né, essa energia para aqueles 7 Shaptakayas que a gente fala, que são aqueles 7 corpos que a gente treina, né? Então, nós começamos aqui, ó, embaixo, né, com o chakra básico, né, que se chama Muladhara. Ele tem a ver com o elemento terra. A função dele é trazer vitalidade. E a prática dele tem a ver com a ética, né? Com os yamas e niyamas, que nós já falamos. Depois nós temos o laranja, que é o chakra sexual, o svadhisthana. Tem a ver com o elemento água, a criatividade. Com os asanas, que são as posturas psicofísicas. Temos o chakra, aqui é o amarelo, que é o chakra do plexo solar, que é o Manipura. Tem a ver com o fogo, a autoestima, e o elemento dele é o pranayama. Temos o chakra cardíaco, que é o anahata, que tem a ver com o ar, que é o amor incondicional, está no coração, na nossa mente. A partir daqui, a gente já começa a trabalhar o movimento para a meditação. Aqui há uma divisão do coração, né? O coração físico, que trabalha os pranayamas, os exercícios respiratórios, os asanas, as posturas psicofísicas,
e os códigos de ética e conduta. A partir do coração, a gente já começa a trabalhar a meditação no chakra cardíaco, já começa a abstrair os sentidos, já começa a trabalhar o momento presente. Depois a gente sobe para o chakra laríngeo, que é o chakra Vishuddha, é o éter. Ele vai trabalhar a expressão do nosso corpo, a expressão da fala, e vai trabalhar a concentração. Então, vai trabalhar já uma outra etapa da meditação, que é o esvaziar a mente, né? Temos depois o chakra frontal, que é o Ajna, que é o chakra do terceiro olho, que é o elemento éter. Então, aqui todos esses três já são elemento éter, tá vendo? Então, a gente tem muito elemento éter, muito elemento que trata da energia mais sutil ainda do que o ar. Vai trabalhar a intuição. E já começa, então, a meditação, os vários tipos de meditação aqui, que a gente tem a meditação através da visualização, tem a meditação guiada, tem a meditação que é somente da observação da sua respiração, e depois o chakra coronário, que é o Sahasrara, que é o elemento éter, que já vai fazer essa reconexão, esse estado de hiperconsciência, né, que é a meditação que traz para nós a iluminação. Então, em sânscrito, chakra significa roda, um vórtice de energia. Se movimentam para fazer a energia vital se expandir pelos nadis, que são esses canais de energia. Então, nos asanas, dentro do yoga clássico, eu vou falar para vocês, né? Nós temos 84 posturas, que são posturas meditativas, são posturas de flexão, extensão e flexão anterior e posterior do tronco. Na verdade, é flexão e extensão, né, do tronco, a torção do tronco, a lateralidade do tronco, a coluna e ombros, movimentos de correção, movimentos de articulação e alongamento para os membros inferiores, posturas que têm movimento na postura, né? E junto com a respiração, com os pranayamas, posturas invertidas, né? Que a gente inverte a posição da cabeça, posturas de equilíbrio e posturas de relaxamento. Temos aqui o exemplo, né? Que é a saudação ao sol, que é o Surya Namaskar, que é como se fosse a forma de um relógio, né? Que a gente pode fazer isso em cada movimento, em cada inspiração e expiração. A gente pode fazer essa saudação ao sol 108 vezes. Então, esse seria uma prática para a sua vitalidade matinal, né? Uma prática básica em que a gente vai fazer movimentos de flexão e extensão do tronco, movimentar os nossos membros inferiores também e fazer o movimento através dos pranayamas. Isso que seria, assim, o básico do yoga, para quem não tem tempo, é trabalhar a saudação ao sol e a saudação à lua. Depois que a gente, então, porque dentro da filosofia do yoga, tudo isso que eu falei para vocês, a medicina ayurvédica, com todo o seu tratamento, utilizando a yoga para o tratamento também, ela fez tudo isso para que você possa trabalhar a meditação, porque o objetivo principal dela é a sua união num estado de hiperconsciência com o cosmos, que é o samadhi, que é a iluminação. É que você realmente se sente parte do universo, né? E você é um. Você é um com o uno. Então, os estados de meditação são esses, né? O silêncio, onde você abstrai os 5 sentidos, a concentração, trabalhando o momento presente, o estado de meditação em si, que você pode trabalhar os mantras, né? Em todos esses estados pode ter os mudras, os movimentos com as mãos, você trabalha os mantras aqui, trabalha os mantras
que podem ser falados ou imaginados também, né? Também tem a mesma função, para você atingir esse samadhi, que é esse estado de hiperconsciência. Tá? Então, tudo isso é para que você possa meditar. Porque meditar num corpo mal nutrido, num corpo intoxicado, num corpo dolorido, num corpo que não respira, num corpo que não tem flexibilidade, num corpo que não tem autoimagem, autoconsciência, você não vai conseguir meditar. Porque vai doer aqui, vai doer ali, um barulhinho vai chamar sua atenção, porque você não praticou a abstração dos sentidos, uma luz vai te chamar a atenção, um som, um gosto, um aroma, um cheiro. Então, você não consegue fazer. Então, você precisa fazer toda essa preparação através dos elementos da Ayurveda, incluindo o yoga, para você meditar. Então, o mindfulness, né, que é um tipo de meditação que está sendo muito divulgado aqui no Ocidente, ele trabalha nesses dois primeiros patamares somente, que é a abstração dos sentidos, para você começar a ficar, primeiro, abstração dos sentidos, não, primeiro a concentração nos sentidos, você ficar presente no presente, né, observar o que seus ouvidos escutam, o que sua pele sente, a sua saliva, o seu paladar, o olfato. Depois, um segundo estágio, a abstração dos sentidos. Tudo isso entrando no silêncio. Então, na verdade, o mindfulness é somente a porta de entrada para esses estados mais profundos de meditação. Nós também temos uma outra atividade para vocês fazerem, uma busca, né, dentro dos bancos de dados da medicina baseada em evidência, e nós vamos procurar os benefícios do Hatha Yoga e vamos procurar também os benefícios da meditação, né? Pode ser do mindfulness. Então, nós vamos achar algumas palavras-chave, procurar revisões sistemáticas, porque, como já disse, eles já fazem um filtro para a gente, através da revisão sistemática também já vêm os artigos que têm dentro do seu projeto de estudo maior confiabilidade na amostra, na coleta dos dados, no desenho da pesquisa, e nós juntos vamos construir esse slide aqui, através da medicina baseada em evidências, os benefícios do Hatha Yoga. Então, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade. Para saber mais, vocês então vão no Linktree, no DNA Emocional, que vocês então vão ter acesso ao meu contato, ao meu currículo, vão ter acesso a todos os meus canais na web e outras coisas mais. Eu queria muito, através dessas duas atividades, dos levantamentos de dados que a gente vai fazer, da medicina tradicional chinesa, dos benefícios, né, das práticas corporais, da meditação, da automassagem e também dos benefícios do Hatha Yoga, estimular vocês a fazerem a busca, né, levantar os dados nos bancos de dados da medicina baseada em evidências, que nós temos vários bancos de dados, para que vocês possam também criar uma hipótese, uma dúvida, e possam fazer ou o TCC de vocês, ou iniciar um projeto de mestrado, ou um projeto até de doutorado, né? Porque através desse trabalho de formiguinha de cada um de vocês que escutou essa palestra até o fim, possa sentir no coração que isso também pode ser avaliado pela medicina quantitativa, qualitativa, através de ensaio clínico randomizado, ou através mesmo de uma revisão sistemática, ou de uma revisão somente, que vocês possam incluir esses movimentos, essa prática, esses hábitos, né, das medicinas, sistemas de cura, sistemas de saúde do Oriente, na prática cotidiana de vocês, em que um movimento, um exercício, não é só um exercício desligado, desconectado da mente, desconectado do seu espírito, desconectado da natureza. Não. Na prática corporal oriental,
Os movimentos, a respiração, os exercícios são intimamente relacionados com o corpo todo e não tem a ver só com o benefício físico, tem o benefício energético, mental, emocional e espiritual. Muito obrigada por vocês me assistirem até o fim. Colocarei, como falei, os links dos vídeos na descrição deste vídeo aqui. Muito obrigada. Até!